Oi pessoal, espero que todo mundo esteja bem e a gente vai nesse momento fazer mais uma aula da nossa revista que a gente está usando, Vivendo uma Vida de Qualidade, estudo baseado no livro de Provérbios, livro bíblico de Provérbios, que tem como base a sabedoria de Deus para como ela deve ser usada para o cristão, para o filho dele viver com qualidade, né? O que nos diferencia das pessoas que infelizmente não servem a Deus. A lição de número 4 tem como tema Prisioneiros da Preguiça. E a preguiça é um vício, é uma falha espiritual, e falha espiritual você pode botar aí para eufemismo de pecado. Falha espiritual para o cristão é um pecado. Então a preguiça, por lógica, é um pecado também. E a gente vai ler a respeito dela num trecho no livro de Provérbios, qual é o que a gente está usando como base. A gente vai ler Provérbios, capítulo 6, de 6 a 11. Até o tópico aqui na revista atualizada, né, na nossa versão, está assim, advertência contra a preguiça. Então, o texto é o seguinte: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio quer dizer verão, prepara o seu pão. Na cega quer dizer colheita, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Então, tem outras passagens, né, no Provérbios, mas a base da lição é esse trecho que vai de Provérbios 6, de 6 a 11. O pecado da preguiça, a gente tem como base aqui, né, na parte de Provérbios, e no conceito mais popular, no conceito mais geral, conhecimento geral, a gente fala que ele faz parte de um dos 7 pecados capitais. Na doutrinação católica, você pode dividir todos os pecados em 3 categorias. Você tem os pecados capitais, do qual a preguiça faz parte, que são pecados que são pais de outros pecados. São pecados que podem se desenvolver em outros pecados. Então, esses são os pecados capitais. Tem os pecados veniais, porque na doutrinação católica você tem sim pecadinho e tem sim pecadão. Tem os pecadinhos, que são de pequena ofensividade, então são fáceis de se absolver. Você faz a confissão para o padre, ele te dá lá as rezas lá para os católicos, e eles são facilmente absolvidos dos pecados veniais. Os pecados veniais são os nomes dos pecadinhos na doutrinação católica. E tem os pecados mortais, que aí não basta só a confissão, você tem que ter uma penitência para você ter a absolvição na doutrinação católica, são os pecados mortais. E o que são os pecados mortais? São muito conhecidos nossos, são os 10 mandamentos. Na doutrinação católica, quando você infringe algum dos 10 mandamentos, você está caindo em um dos pecados mortais. São pecados mais sérios, são pecadões. Né? Na doutrinação católica tem então pecadinho e pecadão. Mas a gente está vendo a preguiça. E a preguiça faz parte desse grupo mais conhecido, que são os pecados capitais. Na definição do pecado capital da preguiça, a definição é a seguinte. Preguiça vem da palavra latina assedia. A pessoa com este pecado capital é caracterizado como alguém que vive em estado de falta de capricho, falta de esmero, não tem empenho, ele é negligente, desleixado, moroso, tem lentidão, moleza, e isso pode ser de causa orgânica ou psíquica, e a leva a uma inatividade acentuada. E a virtude oposta à preguiça é a diligência. Então, se a preguiça é o vício, a diligência é a virtude oposta à preguiça. E a gente vai falar um pouco sobre a diligência mais para frente.
Na revista, gente, muito boa, eu só achei que ela cometeu nessa lição uma pequena falha. Ela pôs o tópico 3 que seria, para mim, na minha ideia, seria a finalização, porque é o exemplo do correto, ele pôs como tópico 3. E aí tem mais um exemplo do errado no tópico 4. Então a gente vai inverter o 3 e o 4. Vamos pôr o exemplo correto, do que seria o correto, para o final. Então a gente tem três tipos de preguiçosos. Nós podemos dividir, categorizar os preguiçosos de três formas. O de braços cruzados seria o do tópico 1 da revista aqui, o de braços cruzados. Esse é o pior dos preguiçosos, porque ele gosta tanto da preguiça que ele briga por ela. Ele tem sempre uma desculpa pela situação dele, pelo fato dele ser preguiçoso, e sempre tem uma crítica para quem não é preguiçoso. Então ele é a oposição à virtude da diligência, ele é um defensor do vício da preguiça. Então esse que tem os braços cruzados aqui é uma pessoa que não tem esforço, não tem iniciativa, ele não quer saber de trabalhar, ele não quer saber de ter algo que o tire do seu estado de ócio, e ele então ele sempre se defende com desculpas, sempre tem desculpas para todas as suas situações de problemas, né? E sempre tem críticas para quem para quem não cai nesse estado de preguiça que ele está, para quem sempre procura trabalhar, desenvolver, ele sempre quer botar a pessoa para baixo. Então, esse é um preguiçoso complicado, porque ele não é uma pessoa que você é fácil de conversar, porque ele defende o posicionamento dele de preguiçoso. Complicado essa situação. Então você tem essa primeira categoria de preguiçoso aqui, o que tem braços cruzados. Seria o preguiçoso ativista, né? Como se desse para ser ativista numa coisa dessa. Então temos então o segundo tópico, o sono, doce sono. Esse é o segundo tópico. Então já é uma segunda categoria de preguiçoso. O primeiro é aquele cara que meio que defende a preguiça. Esse do sono, ele até sabe que a preguiça não é legal, ele até sabe que o que ele tem que fazer, o que é bom para ele desenvolver a vida dele, mas ele prefere a preguiça. Ele prefere o ócio. Aí a questão já é de preferência, não é de defesa. Ele prefere estar na preguiça. Ele sabe que está errado. Se você for conversar com ele, ele vai abaixar a cabeça, ele vai confirmar tudo, mas ele vai continuar vivendo na preguiça porque ele gosta de dormir. É alguém que não se importa muito com o futuro, né? Ele até sabe que está errado, o que vai acontecer de ruim com ele no futuro, mas ou ele não tem forças para sair do estado dele de ócio, ou ele gosta realmente, ele prefere. Então eu já ponho ele nessa categoria de preferência pela preguiça, preferência pelo ócio, preferência por não trabalhar, apesar de saber que está errado. Então essa é a segunda categoria. Temos então agora na revista a terceira categoria, que eu vou inverter com o tópico 3 aqui. É o pessoa que tem iniciativa, mas não tem terminativa, como está aqui na revista. Ele até começa, ele prefere o trabalho, diferentemente da pessoa que tem sono, do sonolento, ele prefere o trabalho e ele até começa a trabalhar. Mas ele tem alguns problemas porque ele às vezes ele sonha grande e num percalço do passo a passo do que ele quer trazer para a vida dele de desenvolvimento, ele acaba desanimando. Tem essa primeira situação. Ou às vezes ele não tem disciplina para sempre continuar no desenvolvimento até atingir a meta que ele quer. Tem um colega meu que ele faz academia, ele fez e faz academia, e ele sempre fala, olha, no começo quando eu fui fazer academia, eu acho que todo mundo que já fez academia já sentiu isso, dá um desânimo, ele fala. Só que o que ele fala, se você tem disciplina, continua fazendo, o seu organismo demora de 3 a 6 meses para se acostumar a ter uma rotina de exercícios físicos.
E eu creio que não só para academia, eu acho que qualquer coisa que você for fazer, você tem um tempo, você tem que lutar no início. Você tem que ter uma disciplina para o seu organismo, para a sua psique também, se acostumar com aquela rotina de você trabalhar para desenvolver, para alcançar uma meta. Então, por isso que tem muita gente que começa a academia ou começa qualquer coisa, mas logo ela desanima porque ela não tem disciplina e ela tem que no início ter disciplina para o organismo dela se acostumar a essa nova rotina. Rotina às vezes é importante também, viu, irmãos? É ruim no casamento, mas no resto é bom. E também tem aquelas pessoas que ela nesse caso da pessoa que tem iniciativa, mas não tem terminativa, elas até querem conseguir aquilo que elas almejam, mas elas não conseguem pagar o preço. Eu acho que até nessa questão também da falta de disciplina e de não conseguir botar o novo hábito numa rotina. Ela acaba caindo e ela não paga o preço. Ela depois, quando ela vê um percalço, vê uma falta de incentivo, ou vê alguma dificuldade de se disciplinar ou de entrar numa rotina, pronto, ela já não paga mais o preço. Ela prefere voltar para o seu estado anterior de preguiça, no seu estado anterior de ócio, infelizmente. Então a gente tem essas três categorias de preguiçosos. Se você lembrar de mais uma, depois você me manda pelo WhatsApp aí, gente, que vocês tiverem perguntas aí, alguma dúvida, vocês podem me contatar pelo WhatsApp. Acho que a maioria, acho que quase todo mundo deve ter meu WhatsApp. Se não tiver, pode pedir para o pastor, para alguém que esteja aí, minha esposa, alguém que esteja próximo a mim. A gente pode tirar dúvida, conversar a respeito pelo WhatsApp também. E na revista tem essas três categorias. Se você lembrar de mais alguns, a gente pode, na próxima aula, também fazer referência a essa outra categoria. Então temos a pessoa que defende o estado dela de ócio, o estado dela de preguiça, que é aquele de braços cruzados, o tópico dos braços cruzados. Tem a pessoa que sabe que está errada, mas prefere ser preguiçosa, prefere ser ociosa, ela gosta, no fim das contas ela gosta, sabe que está errado, mas gosta. E tem a pessoa que até luta para começar, mas desanima logo, não tem disciplina, não consegue estabelecer uma rotina para se desenvolver até alcançar a meta. Então temos essas três categorias de preguiçosos. E a Bíblia dá um exemplo de como ser correto diante dele nessa situação. E ele usa um inseto, que é a formiga, que é um inseto impressionante a capacidade dele. Ele às vezes, até minha esposa outro dia parou para ver, ela viu uma formiguinha levando um inseto que, sei lá, valeria 5, 6 do tamanho da formiguinha. Ela é esforçada. E impressionante que, como aqui em casa, a gente consegue se defender de todos os tipos de inseto, né? Mas a formiga é complicado. Ela dá trabalho. Ela dá um jeito de ir atrás da meta dela, de ir atrás da comida, que é a meta da formiga é se alimentar, e dá trabalho. A gente muda as coisas aqui, quando você vai ver, tem um formigueiro ali. Tem um monte de formiga lá para atazanar a nossa vida. E ela é tão pequenininha e dá tanto trabalho, e é tão importante para a ecologia também. Né? E ela também tem o papel dela também. Então, que exemplo? Qual é o exemplo que a formiga dá? O mais importante, que a gente vê muito na questão aí de trabalho, é esse termo aí, proativo. A formiga ela é proativa. Ela faz sem... Ela própria tem a iniciativa dela. Ela faz porque ela vê que precisa fazer e, não precisa, e ela vai lá e não precisa ninguém mandar, oh, faz isso. Ela pega e faz por conta própria. O proativo é assim, alguém que faz tudo por conta própria. Ele antevê o problema e já trabalha para resolver. A formiga é assim, ela é proativa. Ela também não tem necessidade de alguém que a incentive ou que a vigie trabalhando, porque ela não precisa de incentivo. Ela quer trabalhar e ela não precisa de ninguém vigiando para ver se ela trabalha ou não, porque ela vai trabalhar. E, por último, ela é diligente. É aquela virtude que é o inverso da preguiça. É a virtude que faz o inverso ao ócio. A diligência é
a virtude, a qualidade daquela pessoa que não descansa, a pessoa que não sossega, enquanto o objetivo ou a meta dela for concretizada. Ela é obstinada. Então, o diligente é assim. Ele só para, ele só descansa por um tempo quando ele consegue alcançar os seus objetivos, consegue alcançar as suas metas. Só que ele descansa um pouco, porque logo em seguida ele já tem outra meta, outro objetivo. E a formiga é assim. Então, a gente fuja dessas três categorias de preguiçosos: o de braços cruzados, aquele que quer ter briga para ser preguiçoso, o sonolento, o dorminhoco, que até sabe que está errado, mas prefere a preguiça, prefere o ócio, porque é gostoso também, né? E tem a pessoa que tem iniciativa, mas que não consegue ter uma terminativa. Então, algum percalço, alguma coisa desanima ou atrapalha e ela já logo desanima e desiste. Então, a gente tem a formiga como contraste dessas três categorias. E a formiga tem três qualidades. Ela tem iniciativa, ela é proativa, ela já antevê os problemas, já antevê o trabalho e ela não precisa ter que ninguém a mande, ela já vai e faz. Ela não precisa de pessoas que a incentivem, não precisa de pessoas que a vigiem, ela vai fazer. Você pode confiar no trabalho dela. E também ela é diligente, ela não sossega, ela não para, ela não descansa enquanto a meta, o objetivo dela for concluído. E isso é uma qualidade que eu acho que poucas pessoas têm. E quando tem, eu acho que o primeiro da categoria de preguiçoso é o cara que está lá primeiro para apontar o dedo, falando: não, você é um obstinado, você não vê nada. Mas a Bíblia fala que na questão aqui de ser um contraste da preguiça, ela é sim boa, você ser diligente. Então sejamos diligentes e principalmente com as coisas de Deus, que a gente faça tudo com a melhor qualidade possível. E que a gente aprenda então com essa lição número 4 aqui. E é isso que eu queria deixar com vocês. Deus abençoe, cuide de cada um de vocês aí. Amém.